Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo pela palavra, pedimos que o Senhor venha com o teu poder, nos capacitando, nos dando entendimento e sabedoria. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Relembrando apenas o tema desse primeiro capítulo, na verdade, a igreja dos Tessalonicenses estava passando por vários problemas. Estava passando por muita perseguição. Como nós vamos ver aqui, estava passando por atuação de falsos profetas, de falsos mestres, de pessoas enganadoras. E a igreja começou a se perder em alguns aspectos da fé. E aí Paulo, recebendo essas notícias de Timóteo, ele escreve sua segunda carta, muito próxima à primeira. E ele, como de costume, começa elogiando os pontos fortes da fé dos Tessalonicenses, falando que na tribulação eles estavam firmes, que eles estavam procurando crescer na fé, crescer no amor. E aí, dentro disso, ele vai estar fazendo uma preparação para aquilo que ele quer ensinar de doutrina, porque a questão, o grande problema da igreja, o principal problema, é que a igreja tinha acreditado que a vinda de Jesus já tinha acontecido. E que eles tinham ficado. E isso trouxe desesperança. Então Paulo vai relembrar coisas que ele ensinou aos Tessalonicenses e vai firmar outras doutrinas. E aqui no versículo 5, o que ele vem falando? Vou estar relendo. A prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Veja, a primeira coisa que ele coloca aqui, uma das marcas do salvo é suportar as tribulações, suportar as perseguições. Normalmente o que acontece? A pessoa chega para a igreja, é tudo muito novo, o começo da vida cristã, o sol está brilhando, normalmente a pessoa ora, as coisas acontecem, normalmente Deus, sabendo que está lidando com uma criancinha na fé, Deus ele nos cerca. Nós percebemos em geral que muitos são livrados de tribulações, muitos são livrados de lutas. Lógico, sempre tem aquela perseguição entre os amigos, aquela perseguição na família, sempre tem algum tipo de perseguição, mas tudo isso controlável. A graça de Deus, principalmente na vida do novo convertido, ela atua de uma forma muito forte. E ele acaba encarando esses problemas de maneira tranquila. Porém, num determinado momento, nós temos que entender o seguinte: para trazer maturidade à nossa vida, Deus permite que o ambiente à nossa volta comece a mudar. Se nós vivêssemos somente em festa, se nós vivêssemos somente em dias bons, o que aconteceria? Nós permaneceríamos infantis na fé. Qual é a grande questão que a igreja, principalmente a igreja moderna, igreja do século XXI, tem que aprender a lidar? Nós vivemos uma cultura do hedonismo. O que é o hedonismo? É uma busca desenfreada ao prazer. Ninguém quer ter dificuldade, ninguém quer falar em luta, ninguém quer falar em tribulação. Ao contrário, quando você vê os filmes, quando você vê a mídia, quando você vê a internet, parece que ninguém tem problema. Parece que ninguém passa por luta, ninguém fica doente, é tudo muito bonito, tudo muito moderno, tudo muito bem acabado. Isso nada mais é que um reflexo de uma cultura. Isso nada mais é que um reflexo de uma forma de pensar. E quando eu venho para a igreja,
o que acontece? Eu trago essa forma de pensar secularizada para dentro da igreja. Para engrossar o caldo, muitos pregadores, de maneira errada, pegam a bondade, pegam a benevolência, pegam o cuidado de Deus e extrapolam isso. Extrapolam como? De uma forma que parece que se você veio para a igreja, você não vai ter problema nenhum. Só que quando eu me deparo com a realidade do Novo Testamento, eu vejo outra igreja. Eu vejo outra situação. Relembrando os irmãos, o mesmo ambiente pagão que essa igreja vivia, é o mesmo ambiente pagão que nós vivemos hoje. Nós somos igreja num mundo anticristão. E apenas pela soberania de Deus, nós não sofremos uma perseguição aberta em países como o Brasil. Porém, já existe uma perseguição velada. Pode olhar, quando você optou se apegar com Cristo de todo o seu coração, algum tipo de dificuldade você teve. Algumas pessoas você desagradou. Hábitos antigos tiveram que ser rompidos. Agora, qual que é a questão? A questão é eu deixar de ter atitudes de criança. O que marca a criança? A criança só quer aquilo que agrada. Prova disso, que a maior dificuldade que tem é você dar um remédio amargo para a criança. A maior dificuldade que tem é você dar uma injeção para a criança. Porque ela não entende na cabeça dela que como algo que dói, como algo que é amargo, pode fazer bem. Da mesma maneira, a minha mentalidade mundana, infantil, que busca o bem-estar, não entra na minha cabeça que o sofrimento, as tribulações, as lutas me fazem crescer. Eu não estou querendo dizer dessa forma que o crente sempre vai padecer lutas. Essa não é a realidade bíblica. A realidade bíblica é tempos de lutas e tempos de paz. Por exemplo, a igreja de Atos dos Apóstolos, no início dela, gozou tempos de paz. A igreja cresceu, era uma maravilha, a sombra de Pedro curava, os apóstolos realizavam maravilhas, as pessoas vendiam todas as suas propriedades e colocavam o dinheiro como oferta. Eram as mil maravilhas. Até o martírio de Estevão. Até que o apóstolo Pedro foi preso. Até que Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes. Atos dos Apóstolos é um grande exemplo. Você percebe tempos de paz e tempos de tribulação. Qual é a resposta que eu tenho que dar? Quando vem a luta, mesmo que eu não compreenda, eu tenho que chegar de maneira sincera para Deus e falar: Senhor, olha, essa luta não está me agradando. Essa luta não está fácil. Na verdade, Senhor, eu não estou me acostumando muito com isso, não. Mas eu sei que o Senhor é meu Pai, eu sei que o Senhor cuida da minha vida, e eu sei que a Tua graça pode me fortalecer para vencer essa luta. E eu sei que o Senhor tem um bom plano. Porque confiança na bondade de Deus é quando vem luta. Quando está tudo bem, você não precisa ter confiança na vontade de Deus, porque já está tudo bem. Mas quando o caldo entorna, quando chega a doença, quando chega a tribulação, quando chega a dificuldade financeira, quando os problemas aparecem, é aí que eu tenho que ter confiança de que Deus é bom. É aí que eu tenho que ter confiança de que Deus está comigo. Amém? Que mais? Uma outra coisa que ele fala aqui, para aumentar essa confiança, eu tenho que ter a expectativa de um reino que vai vir. Eu tenho que ter a expectativa de uma vida eterna. Nossa cultura é imediatista.
Nossa cultura vive o presente. Nós somos uma cultura fast food. As igrejas se transformaram em supermercado de bênçãos. Na verdade, é o disque bênção. Parece que a vida cristã, você abre o seu aplicativo Disque Bênção, vê qual é a bênção que você quer escolher, clica nela, dá uma oferta e a bênção chega automática. Essa é a mentalidade que é vendida por muitas igrejas. Isso é uma mentalidade imediatista. Eu não tenho garantia de que o meu presente vai ser um mar de rosas. E quando o meu presente não está um mar de rosas, uma das coisas que vai me dar força é a eternidade futura. É saber que o meu nome está rolado nos céus. No Evangelho de Lucas, acho que capítulo 20, Jesus enviou 70 em missão, 72 na verdade. E eles voltaram jubilando, falando, nossa, os demônios se submetem. Aí Jesus fala o seguinte, olha, não ficam alegres porque os demônios se submetem, mas ficam alegres porque o nome de vocês está escrito lá no céu. Ficam alegres porque vocês têm a salvação. O que eu quero ensinar para você? Vai haver momentos na sua vida cristã que tudo à sua volta vai estar cinza, chuvoso, frio. É nesse momento que você tem que olhar lá para o futuro. É nesse momento, quando você olha à sua volta e não existe nada, e que você nada palpável, que você pode se apegar. Existem momentos que você está passando por uma crise profunda. É nesse momento que você tem que lembrar que você tem um pai. Esse pai te deu a vida eterna. Você tem um irmão que está do seu lado. E é para esse momento de luta que eles derramam graça, que eles derramam do seu amor, que eles derramam fortalecimento. É nesse momento de luta que o seu relacionamento com Jesus Cristo vai crescer, vai amadurecer. Porque é num momento difícil que você vê de verdade quem está do seu lado, quem te dá força. E a nossa expectativa, nós precisamos parar de pensar um pouquinho no presente. E temos que também viver um pouco o futuro. Nós temos a vida eterna. É um presente dado por Deus. Nós somos livrados da condenação do inferno e do lago de fogo. Isso é uma coisa maravilhosa. Só que na minha mente ocidental do século XXI, muitas vezes parece que isso não importa, porque eu só fico de olho no problema, eu só fico de olho na situação. E isso me traz muito prejuízo. E eu deixo de crescer. E em muitos casos, ao não dar resposta, eu prolongo o tratamento. Porque, na verdade, quem está por trás daquela luta é o Deus Todo-Poderoso. Só que ele está brincando de esconde-esconde com você. Existem momentos que Deus meio parece que não se esconde da gente. Na verdade, é bem nesse momento que você tem que buscá-lo mais. É aí que você tem que vir mais para culto, é aí que você tem que orar mais, é aí que você tem que ler mais a palavra, é aí que você tem que ouvir mais louvores, é aí que você tem que relembrar das boas coisas que Deus fez, é aí que você tem que lembrar dos livramentos que Deus deu, porque isso vai ser um combustível para você vencer a luta. Amém? Vamos seguir, deixa eu tomar um gole d'água. Versículo 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Olha que interessante. Veja, um dos alívios que Deus dá é que ele vai dar tribulação a quem te atribula. É o que o texto está falando. Está perseguindo a igreja?
está trazendo problema, está falando que não deve, fica tranquilo. De uma maneira justa, Deus vai dar a retribuição. Não é você que vai dar a retribuição. É Deus que vai dar a retribuição. Eu já vi na vida cristã muita gente que causava tribulação ter uma consequência séria. E a pessoa para o qual foi causada a tribulação não teve nem que pôr a mão. Inclusive já vi pessoas fazendo assim: Senhor, tem misericórdia da vida dela. Porque ela não sabe o que faz. Agora, quem pode fazer isso com justiça? Deus. Porque Deus sabe o coração de todo mundo. Que mais que eu marquei aqui? Veja, nós vivemos num mundo injusto e mau. João fala que o mundo jaz no maligno. Por que os crentes são odiados? Por que a fé cristã é odiada? Porque o mundo não recebeu a Cristo. O mundo não quer saber das coisas de Deus. Não se engane. Boa educação, bom padrão moral, ele só chegou no mundo por causa do cristianismo. Antes do cristianismo, o mundo era muito mais selvagem. Com o advento do cristianismo, os valores cristãos encharcaram a sociedade, juntamente com a ética grega e com o direito romano. Isso trouxe a sociedade até aqui. Mas fazem mais ou menos entre 50 e 80 anos que o mundo tem abandonado sistematicamente esses valores. E aí você tem diante de ti uma realidade. De um lado você tem um mundo injusto e mau. E do outro lado você tem um Deus soberano e bom. A grande pergunta é: em que você vai botar os olhos? Em que você vai se segurar? O que tem atraído o seu coração? Se você se deixar levar para o lado do mundo, você vai beber aquela consequência. Agora, se você entrar com confiança na bondade, na soberania de Deus, você vai ter graça, vai ter força e vai superar aquilo. Só que isso tem um nome: maturidade. Tenta lembrar quem você era quando tinha 12, 13, 14 anos de idade, na tua vida financeira. Vou descrever: a maioria de nós, se desse 10 reais na mão, ia na padaria, gastava tudo em doce. Mas chegou uma fase na sua vida que se der 10 reais na sua mão, você tenta fazer virar 20. Porque você amadureceu. Essa coisa acontece da mesma maneira, guardando as proporções, na vida espiritual. Amadurecer custa. Amadurecer dói. Amadurecer rala. Só que depois de cumprido o processo, esse ralar cria couro. Olha para trás coisas que te preocupavam há 5, 10 anos. Muitas dessas coisas foram embora. Você venceu. Você olha as situações, você fala: isso aí eu já passei. Deus é comigo. Ele me capacita para passar por cima disso. Os seus medos mudaram. O tamanho das montanhas aumentou. Os desafios em algumas áreas aumentaram. Mas a vida é assim. Essa vida é um projeto do Deus Todo-Poderoso para alcançar um fim proveitoso, para fazer com que você, a cada dia, se torne alguém mais parecido com Cristo. Essa é a questão. Amém? Vamos ao versículo 7. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus,
desde o céu, com os anjos do seu poder. Qual que é o foco aqui de Paulo? O que Paulo está falando? Paulo está falando do arrebatamento. Paulo está fazendo um contraponto. Olha, os que te atribulam, justiça e juízo. Você que serve a Deus, arrebatamento, salvação em Cristo, livramento desse mundo de dor, vida eterna de paz e alegria juntamente com Deus. Paulo está apontando para o futuro. Está pegando uma situação do presente e está falando o seguinte, olha, essa turma do presente, fica tranquilo que Deus vai julgar. Mas você se apega na promessa do futuro. Você se apega que um dia você vai ser arrebatado, você vai ser transformado, vai estar para sempre com o Senhor. Vou falar uma coisa para vocês, quando eu estava preparando a palavra, eu comecei a lembrar de toda a minha história na igreja. Poucas vezes eu ouvi uma pregação que mandava você olhar para o futuro, para trazer consolo para o presente. A maioria das pregações são imediatistas. A maioria das pregações são triunfalistas. Só que é um triunfalismo barato, que não funciona. É um triunfalismo baseado em frase de efeito. Sabe aqueles pregadores? Agora vamos lá! Agora vai romper! E aí você entra na segunda-feira da semana e a vida continua a mesma. O problema está lá. Não moveu uma palha. Muitas vezes piorou. Aí você chega no outro domingo, o pregador, agora vamos lá, Jesus vai fazer. E aí você acorda na segunda-feira, a mesma situação. E semanas vão passando, e meses vão passando, e por vezes anos vão passando. E o problema não sai dali. Pastor, tem problema que o crente passa anos? É só você ver a salvação na sua família. Há quantos anos você ora pela salvação dos seus entes queridos? E entra anos, sai ano, parece que eles só pioram. Você fala, Senhor, não estou entendendo. Mas eu continuo orando. Existem problemas que vão durar anos. Existem problemas que são mais rápidos. Mas eu preciso limpar minha mente dessa geração fast food. Amém? Aí vamos continuar. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Diz assim. Olha o que fala. Com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, fogo na Bíblia é sinal de juízo. Temos que tomar muito cuidado, vou abrir um parêntese na palavra. Lá no Pentecostes, fala que pousaram línguas como de fogo na cabeça dos discípulos. E eles falaram em novas línguas. Por causa de uma interpretação errada dessa passagem, em geral, na igreja brasileira, fogo é o Espírito Santo. Só que Jesus Cristo, João Batista fala o seguinte, olha, eu vos batizo com água. Mas virá um que vos batizará com o Espírito e com fogo. Aí Jesus explica, batizar com o Espírito é salvar. Batizar com fogo é juntar a palha e queimar no fogo é juízo. Em geral, em mais de 95% das aparições de fogo, tem a ver com juízo. Tem a ver com castigo. Qual é o problema? O problema é por causa de uma influência pentecostal e de um hábito popular. Tu falou em fogo, você já ouve o glória a Deus, aleluia. Só que Jesus está falando de juízo. O julgamento aqui é juízo. O que Paulo está falando?
ele abre o 8 falando o seguinte, com labareda de fogo, tomando vingança. Fogo é sinal de juízo, em geral. E nesse texto está muito claro. Que mais que ele fala no texto? Veja, os que não conhecem a Deus. Quem são os que não conhecem a Deus? Os gentios. E aí ele fala, os que desobedecem ao Evangelho. Quem desobedece ao Evangelho? Os judeus. Hoje nós não temos essa situação. Mas na igreja tessalônica, nas igrejas da Ásia Menor, nas igrejas da Macedônia, a igreja era perseguida tanto por judeus que não aceitaram o Evangelho, que diziam que Jesus era anátema, era maldito. Aí eles perseguiam a igreja. Porque eles consideravam o cristianismo uma apostasia do judaísmo. E havia também os gentios. Por quê? Porque os cristãos diziam que havia outro rei. Jesus. E isso era tratado de uma maneira terrível. Esses dois grupos, Deus julga. Deus vem com a mão pesada. Esses dois grupos, de alguma maneira, eles existem hoje. Mudou um pouco o personagem. De um lado, você tem pessoas que não conhecem a Deus. Eu estava vendo hoje uma tirinha na internet. Na Escócia, em 1950, havia 1.350.000 pessoas que frequentavam a igreja todos os domingos. Década de 50. 1.350.000. Você tem que lembrar que não é Brasil, 200 milhões. É muita gente para a população da Escócia. Hoje, são 60.000 pessoas que vão nas igrejas todos os domingos da Escócia. É 20 vezes menos. 22 vezes menos. Você pensa que é que nem Brasil? Que cada esquina tem uma igreja? Você pensa que é que nem o nosso país? Que, em geral, se você pegar um caixote, pegar uma Bíblia na mão e começar a pregar, vai ter gente que vai parar para ouvir. Lá na Europa, eles vão parar e vão chamar um guarda. E dizer que você está perturbando a ordem pública e mandar você sair dali. É isso que vai acontecer. Então, hoje, existem as pessoas que não conhecem a Deus. Tem muita gente que não conhece a Deus. As pesquisas na Europa de se Deus é relevante, mais de 70% da população europeia não considera Deus. Nem assim, Deus que me livre. Por exemplo, no Brasil, tem muita gente que não é evangélica. No Brasil, tem muita gente que não é um católico praticante. Mas ele tem o conceito de Deus. Quando ele vai viajar, ele pensa, Deus, me guarda. Se você vai fazer uma oração ou vai fazer uma reza, ele acata aquilo e entende que você está falando com Deus e que aquilo é um momento solene. Na Europa, se você falar que você crê em Deus e que você crê em Jesus Cristo, eles vão achar que você é maluco. Nas rodas de jovens, nem 10% acreditam em Jesus, muito menos do que isso. E é perseguido. E aí, hoje em dia, tem o segundo grupo, aqueles que ouviram o Evangelho e rejeitaram. Ah, isso aí é besteira. Isso aí é fanatismo. Isso aí é história de pastor para tomar dinheiro dos fiéis. Em geral, você ouve isso. As desculpas para não servir a Deus são enormes. Então, esses dois grupos estão presentes. Agora, qual que é a notícia? No juízo. O fogo vai vir para purificar tudo. E a paga disso vai chegar. Essa é a notícia. É coisa muito séria contra o Deus Altíssimo. Coisa muito séria. Então, se você está orando por alguém, e Deus está colocando a pessoa em tribulação para quebrantar, não estranhe, é o caminho. Que muita gente, para ser salvo, tem que ser muito tribulado, senão não vai ser salvo. O que você prefere? A pessoa que você ama passar tribulação aqui e ser salva?
Ou a pessoa que você ama ter uma vida boa aqui e passar a eternidade no lago de fogo, apartado de Deus. Qual que você prefere? Lógico que o primeiro é melhor. Aí você vai falar, mas pastor não ensina que Deus salva? Sim, mas ele faz de uma maneira, a graça irresistível atua de uma maneira que a pessoa quer crer, a pessoa quer a Deus. A graça irresistível, ela não nos transforma num robô. Lembra o dia que você foi salvo? Você queria Deus, você entendeu, falou, opa, eu quero. Mas aquilo foi irresistível, só que você não sabia. Só que lendo a Bíblia, você percebe que tudo aquilo que Deus quer, Ele faz. Só que Ele faz de uma maneira onde a pessoa quer também. Ele age nas circunstâncias, ele age nas situações para aquilo culminar na salvação. Como Deus faz isso? Eu não faço a mínima ideia. E quem responder, está respondendo sem base bíblica, porque a Bíblia não ensina. A Bíblia só ensina que ele faz assim. Se alguém quer ter a ousadia de ensinar algo que a Bíblia não ensina, eu não tenho essa ousadia. Então, assim, Deus salva, salva. A pessoa crê, crê. Junta os dois, não sei, eu sei que dá certo lá no fim, acabou. E eu criei, acabou. Estou feliz com isso, estou muito feliz com isso, amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Aqui é muito importante. Gente, existem algumas seitas que ensinam a doutrina do aniquilacionismo. O que é o aniquilacionismo? Eles dizem o seguinte, a pessoa morreu sem Cristo, ela vai passar o tempo em tormentos, e aí depois ela vai ser aniquilada. Porque Deus é justo, isso que eles dizem. Você viveu uma vida aqui de 70, 80 anos em pecado, segundo elas, é injusto da parte de Deus você passar uma eternidade em tormentos. O problema disso é que essa doutrina chama o apóstolo Paulo de mentiroso e chama Jesus Cristo de mentiroso. Porque tanto Jesus como Paulo falam que a perdição é eterna. Que viver apartado da glória de Deus é eterno. Que não ter comunhão nenhuma com Deus é eterno. E não tem escapatória. Aqui entra em... Gente, eu já vi no YouTube, eu já vi parentes meus. Parente meu que conhecia a palavra, frequentava uma igreja, falava, eu estava ouvindo um pregador e ele acha que Deus não é injusto de mandar uma pessoa a eternidade para o lago de fogo. Eu falei, legal, bacana, e o que você achou disso? Não, achei que tem a ver. Eu falei, bacana, vocês dois estão chamando Jesus de mentiroso e Paulo de mentiroso. Aí eu já dei nos dedos, porque é parente meu, se eu não der nos dedos, ninguém vai dar. Cheguei para ele e falei, isso aí, esse pregador aí, ele está se tornando um herege. E se ele se tornar um herege, a alma dele vai queimar no inferno. E ao crer nele, você vai queimar junto. Porque a marca do crente, o crente de verdade, o crente que foi salvo, nunca vai chamar Jesus de mentiroso. O crente que foi salvo, ele crê na verdade da Bíblia, ele crê na doutrina da inerrância bíblica. Ele crê que Deus garantiu que na palavra dele ninguém mexia. Ou você crê ou você não crê. Ou Deus é criador, é soberano e tem poder de preservar, ou ele não é nenhum Deus digno de confiança. Porque se ele não tem poder de preservar a palavra, a criatura pode mudar. Imagina a vida eterna, então. Então, assim, tem coisa que eu tenho que ter uma fé madura. A Bíblia diz, eu creio. Jesus falou, eu creio.
Ah, você não acha injusto? Ó, eu não acho nada, eu acho que Jesus acha. Vai discutir com quem escreveu a Bíblia. Eu já tenho resposta assim para a pessoa. Cheguei uma pessoa e falei, fulano, eu não discuto esse assunto, eu creio que acabou. Jesus falou que é eterno, é eterno. Você quer discutir, não vai ser comigo. Eu fico com a Bíblia. Não tem o que discutir. Jesus falou, para mim Jesus é Deus, ele não pode mentir, então não é um assunto que dá para discutir. Se é justo, se não é justo, eu vou ter que dar cambalhotas, eu vou ter que... Não sei, não estou nem preocupado, nem perco tempo com isso. Hoje em dia a turma quer saber muita coisa. Agora, o que é importante isso aqui que é eterno? Não vale a pena orar para Deus operar grandiosamente e salvar? Certa vez eu vi uma coisa interessante, tem a ver com isso. Muitas pessoas defendem que o homem tem livre-arbítrio e que ele pode escolher a Deus. A Bíblia ensina que não fui eu que escolhi a Deus, foi Deus que me escolheu. Aí vou te dar uma ilustração. Imagina o seguinte, você está orando a Deus, Senhor, tem misericórdia daquele meu parente. O Senhor sabe melhor do que eu, que ele está cego. O Senhor sabe melhor do que eu, que ele está morto para comunhão com Deus. O Senhor sabe melhor do que eu, que ele não sabe ver a diferença da mão direita e da mão esquerda. Senhor, abre os olhos dele. Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí vamos supor, Deus responde, sim, meu filho, salvar é minha especialidade. É uma boa resposta? Agora, aqueles que têm livre-arbítrio, você ora, Senhor, salva aquele meu parente, tu és o Todo-Poderoso, tu és soberano. Aí Deus responde, ele já tem a obra da cruz do Calvário e a minha palavra. Eles que creiam. Se não crer, não posso fazer nada, ele tem livre-arbítrio. Qual oração você prefere? Prefere defender o livre-arbítrio? Eu prefiro confiar no poder de Deus para salvar aqueles que eu amo. E a Bíblia que eu leio diz que Deus é poderoso para salvar até o pior pecador. Se isso não acontece, são por motivos que hoje eu não tenho capacidade de entender. Mas com certeza na eternidade eu vou entender. Mas eu prefiro confiar na bondade, na sabedoria e no poder de Deus para a salvação. Eu prefiro orar assim, Senhor, arrebenta com tudo. Pega no carro, amarra na traseira do caminhão, leva até São Paulo arrastando, traz para trás, salvo. Prefiro orar assim. E se vier salvo, tá feliz da vida, até comprar uns curativos e fazer. Então vale a pena orar. Se não for salvo, talvez nós não consigamos entender, mas é por motivos que não estão ao nosso alcance. Estão no alcance de Deus. Tem coisa que só cabe a Deus. Deuteronômio 29 fala que tem coisas que ele revelou ao homem, mas tem coisas que ele não revela, cabe somente a ele. Quem é você, criatura, para questionar o Criador? Não é melhor ficar humilde e confiar na bondade dele? Não é mais fácil? Confiar no poder e descansar, mas orar. Porque quando você ora e é atendido, o nome de Deus é glorificado. Amém? Vamos lá, versículo 10. Quando vier, para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Veja, Jesus é glorificado plenamente quando ele voltar e estabelecer o milênio. Primeira etapa dessa glorificação, quando nós nos ajuntarmos com ele no arrebatamento. Etapa final disso, quando nós juntamente com ele voltarmos e a eternidade for aberta através do milênio, o governo justo de Cristo. Então fica tranquilo, Jesus é glorificado na nossa vida e na vida dos salvos. Esse é o ponto máximo da história. Ele veio buscar o que estava perdido. Ele veio buscar o que era impossível ser salvo. Você não tinha como pagar o preço da sua salvação.
Deus se fez carne e habitou entre nós para pagar o preço. Amém? Aí vamos lá, versículo 11. Por isso, também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Olha que interessante, aqui ele fala uma coisa interessante. Paulo fala o alvo das orações dele. E o alvo da oração dele, olha que interessante, ele bota Deus no centro. Olha o que ele fala, vou reler. Por isso rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Quem te deu o presente da vida eterna? Deus. Quem realiza a boa obra em você? Deus. Mas quem quis vir para a igreja hoje? Você. Quem que quer procurar fazer as boas obras? Você. Quando você peca e se arrepende e pede perdão, quem se arrepende? Você. Mas tudo isso é pelo poder de Deus. Entendeu a mágica da coisa? Eu vivo a vida cristã. Aparentemente, eu quis vir para a igreja, eu leio a Bíblia. Aparentemente, o irmão Maurício chegou, preparou a palavra, foi lá pesquisar, ouviu bons pregadores, anotou. Quem fez tudo isso fui eu. Mas só fui capaz de fazer isso pelo poder de Deus. Eu só fui capaz de aprender a pregar a palavra pelo poder de Deus. A mesma coisa com você. Você vive a vida cristã, mas você tem que entender o seguinte, tudo isso é manifestação do poder de Deus. Quando você vê pessoas limitadas, pessoas comprometidas pela natureza pecaminosa, serem transformadas, modificar o seu coração. Olha para trás e vê quem você era antes da salvação. Olha para trás e vê quem você era durante esse processo. Olha o que Deus fez, olha onde Deus ele transformou. Foi você que mudou? Foi. Você fez escolha. Veja, o fato de eu não ter livre-arbítrio não quer dizer que eu não tenho escolhas. Vou fazer o teste, alguns aqui nunca ouviram. Pastor, como não tem livre-arbítrio? A pergunta é simples. Você consegue deixar de pecar? Não, então você não tem livre-arbítrio. Agora, você pode fazer a escolha de tentar não pecar? Então você tem escolha. Então escolhas é diferente de livre-arbítrio, porque você tem uma natureza pecaminosa. Quem teve livre-arbítrio foi Adão e Eva antes da queda e Jesus Cristo. Nós só vamos recobrar o nosso livre-arbítrio após o arrebatamento, porque esse corpo do pecado vai ser eliminado. E você vai entrar na eternidade com outro corpo, sem o pecado. Aí você vai voltar a ter livre-arbítrio. Vivendo para o próprio Deus. Agora, nas suas escolhas para Deus, você que fez. A obra é dele. Qual é a melhor oração? Senhor, eu não dou conta. Faz o Senhor. Amém? Vamos lá, versículo 12. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja, nós vivemos uma vida para honrar a Deus. E Deus atua na nossa vida para que ele seja glorificado nas obras que ele faz. Olha, não é confortável falar da gente, mas às vezes tem que colocar alguns exemplos. Já teve pessoa que olhou para mim, bem nos meus olhos, e falou, olha, como você mudou. Você era um e agora você é outro. Com certeza, em algum aspecto da sua vida, as pessoas olham e vêem mudança. Talvez elas não vejam em tudo, e aí te acusam.
Mas você tem que lembrar que o crente tem aquela placa: desculpe-nos o transtorno, estamos em obras para melhor atendê-lo no futuro. Você está em obras. Na eternidade vai ser diferente, a obra vai estar completada. Você vai estar livre da natureza do pecado. É diferente. Mas dia após dia eu tenho que buscar ser mais parecido com Cristo. Dia após dia eu tenho que buscar praticar as obras de Cristo. E com isso, tanto eu tenho benefício, como Deus é glorificado. Essa tem que ser a nossa expectativa. Não tem que ser expectativa de ficar de olho em problema, ficar de olho em luta, ficar de olho em dificuldade. Não. Tem que confiar em Deus, confiar no poder de Deus, confiar na bondade de Deus e principalmente confiar na graça transformadora. Confiar que aquele que começou a boa obra há de terminá-la em Cristo Jesus. É uma promessa. E Deus não é leviano. Se Ele fez essa promessa, Ele vai cumprir. Mesmo que doa, mesmo que custe, mesmo que eu tenha que passar por luta. A minha expectativa é lá no futuro. A minha expectativa é na vida eterna com Deus. Tudo aqui é passageiro. Eu vivo essa vida, tiro coisas boas dessa vida, mas é assim, é um olho no gato, outro olho no peixe. Eu vivo essa vida aqui, mas olhando para a eternidade, confiando no poder de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder transformador, capacitando tua igreja para toda boa obra e que o Senhor venha nos ungindo para que possamos estar vencendo as lutas do dia a dia, estarmos aprendendo com ela e nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.